João, capítulo 10, 22 a 29. Diz assim, meus irmãos, a santa, inerrante palavra do nosso Deus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém. Até aí, vamos orar? Permaneça com sua Bíblia aberta, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, como falamos, ela é inerrante, é inspirada por Ti, ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós, ó Deus, verdadeiramente podemos dizer que a Tua lei é o nosso prazer, porque ela nos instrui a respeito da Tua vontade, ó Deus, a respeito de quem Tu és. E nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, em primeiro lugar para Te adorar, mas também para conhecer-Te, ó Deus, conhecer mais os Seus atributos, conhecer mais a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, rogamos a Ti nessa hora, ó Deus, tenhas misericórdia dos Seus filhos e filhas e nos dê a devida iluminação, ilumine a mente destes que se reúnem aqui nessa noite para Te adorar, ó Deus. Faz, ó Deus, entendido essa pregação que estarei ministrando e que eu diminua e que Cristo cresça nesta ministração, que somente a Tua palavra fale conosco, ó Deus. Eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos, que apesar de mim, ó Deus, o Senhor possa instruir a Tua igreja nessa noite, ó Deus, falando ao coração do Teu povo e me usando para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, uma coisa que é inegável no Evangelho de João é que ele aborda aquilo que nós calvinistas chamamos de as doutrinas da graça. Ensinamentos como, por exemplo, a depravação total do homem, a eleição incondicional, a expiação definida de Cristo, a graça irresistível e a perseverança dos santos, ou a segurança eterna dos crentes. Todas essas doutrinas, meus irmãos, nós podemos encontrar no Evangelho de João. Essas doutrinas, elas não foram inventadas por João Calvino no século XVI, como muitos crentes pensam e fazem críticas quando nós mencionamos essas doutrinas. Nós não podemos fugir delas, porque elas estão em toda a Bíblia, e principalmente aqui no Evangelho de João. Veja, o mais significativo de tudo isso é que o capítulo 10 de João é um capítulo onde o próprio Jesus é quem enfatiza mais do que qualquer outro teólogo as doutrinas da graça. Foi por isso que o grande evangelista George Whitefield, ele disse assim: adoto o esquema calvinista não porque Calvino ensinou, mas porque Jesus Cristo o ensinou a mim. O famoso pregador batista Charles Spurgeon, ele disse assim: não existe algo como pregar Cristo, Ele crucificado, a menos que você pregue o que hoje em dia é chamado de calvinismo. O calvinismo é o Evangelho e nada mais. As doutrinas, meus irmãos, conhecidas como calvinismo, não são, portanto, um acréscimo ao Evangelho.
algo que você pode negligenciar, algo que você pode ignorar. Não, é o cerne do ensino da palavra de Deus, sobre o homem e sobre a salvação. Eu sei que algumas pessoas poderiam argumentar que, embora essas doutrinas sejam verdadeiras, elas deveriam ser mantidas no âmbito privado. Essas pessoas poderiam dizer assim: nós podemos debatê-las nos seminários, mas, pastor, não é adequado pregá-las para um público geral, especialmente se na igreja tiver incrédulos. Muitas pessoas argumentam assim. No entanto, Jesus não compartilhava dessa visão. Jesus, ele proclamou abertamente a verdade sobre a condição perdida do homem, sobre a graça salvadora de Deus, sobre a segurança dos crentes, a segurança da salvação dos crentes, a todos aqueles que estavam dispostos a ouvi-lo. Até mesmo Jesus menciona essas doutrinas, como nós veremos aqui, nos versículos de 22 a 29, diante de incrédulos, diante de ímpios. De fato, irmãos, as pregações mais explícitas de Jesus sobre essas doutrinas ocorrem justamente em seus sermões mais públicos, como por exemplo, aqui em João 10, 22 a 29, João capítulo 6, e você também pode encontrar no João capítulo 8. Portanto, nós devemos considerar essas doutrinas essenciais para a fé cristã. E temos que entender que essas doutrinas são preciosas para a vitalidade da igreja. E nós devemos recebê-las com humildade, porque essas doutrinas, elas não vêm da boca de João Calvino. Elas não estão vindo da boca de algum reformador, mas da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. É justamente, então, sobre essas doutrinas que os versículos que nós lemos aqui, eles tratam. E nós trataremos sobre esse assunto. Por isso que o nosso tema é seguro em suas mãos. Esse é o tema do nosso sermão. Então, irmãos, em primeiro lugar, observem aí com suas Bíblias abertas, não fechem suas Bíblias, confiram. Jesus, ele trata em primeiro lugar sobre a incapacidade espiritual do homem pecador. Aqui no capítulo 10, João, ele avança a sua linha do tempo do ministério de Jesus, do outono, os versículos anteriores, até o 21, você vai observar que Jesus estava no outono, em outro mês. E aqui, então, a linha do tempo é avançada para o inverno. Provavelmente aqui, esse texto, o que nós temos esse texto, ocorreu em dezembro. Quando? Justamente na festa da dedicação, que relembrava a bênção de Deus ao restaurar o templo no ano de 164 a.C. E o que é que aconteceu nessa época, para refrescar nossa memória? Porque muitas pessoas não vão entender o que é a festa da dedicação. Os judeus, nessa época, 164 a.C., haviam sido controlados pelo rei grego Antíoco Epifanes, que continuou melhor dizendo, contaminou o templo onde o povo adorava a Deus. Ele contaminou com o ídolo pagão. E sob a liderança de Judas Macabeus, os judeus, eles expulsaram os gregos e eles restauraram o templo. O povo judeu, ele até hoje continua a celebrar a festa da dedicação, hoje com o nome de Hanukkah. É a festa da dedicação que é celebrada até hoje pelos judeus. Então, João, ele ressalta que era inverno, o que descreve não apenas o clima, mas também, meus irmãos, os ventos frios da incredulidade que estavam soprando sobre Jerusalém naquela época. João diz que Jesus passeava no templo do pórtico de Salomão. João está se referindo aqui a um grande pórtico
colunas que cercavam ali os pátios do templo. Havia vários pátios e havia essas colunas. Toda vez que os judeus se reuniam, eles se reuniam em torno dessas colunas, e essas colunas conhecidas como o Pórtico de Salomão. A palavra que João usa aqui para rodearam-no indica que esses judeus, eles cercaram Jesus para pressioná-los. Esses judeus aqui não eram um judeu comum, era a liderança, fariseus, provavelmente. Então, veja que eles estão aqui com o intuito de pressionar Jesus. Se você observar em Apocalipse 20, versículo 9, essa mesma palavra é usada para descrever um cerco militar. Então, o que é que João quer dizer com isso? Isso indica a intensidade e o espírito da pergunta destes líderes. E que pergunta é essa? Versículo 24, observem aí. Eles perguntam: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Jesus, de fato, irmãos, não se apresentou publicamente como Messias de maneira direta, até aqui. Isso provavelmente aconteceu, irmãos, porque muitas pessoas naquela época esperavam que o Messias fosse um líder político, como Judas Macabeus, por exemplo, um Messias político que viesse libertar o povo de Israel do domínio romano. Então Jesus, ele não queria fazer nenhum tipo de tumulto. Jesus, ele tinha a hora certa para se revelar publicamente. Observem que em conversas privadas com os seus discípulos, Jesus deixou muito claro que ele era o Messias. É só você ir para João 4, versículo 26, João 6, versículo 69. No entanto, observem isso, nos seus discursos públicos, Jesus ele evitou este título, a fim de não reforçar as expectativas equivocadas dos judeus, repito, que esperavam não um Messias como ele, mas um Messias que viesse com uma espada na mão para lutar contra o Império Romano. Então, em sua resposta à pergunta desses líderes, Jesus revela, irmãos, um dos principais ensinamentos das doutrinas da graça. Que ensinamento é esse? A incapacidade espiritual do homem pecador. A Bíblia não vê o problema do homem apenas como uma falta de desejo para abandonar o pecado. Não é somente assim que a Bíblia vê o problema do homem. O verdadeiro problema do homem é que, devido ao pecado, este homem está espiritualmente morto. E, portanto, este homem que está morto espiritualmente não tem capacidade, não tem nenhum tipo de desejo de ser salvo ou de crer em Jesus Cristo. Ele é incapaz de fazer qualquer coisa para a sua própria salvação. Como Paulo escreve, irmãos, e Paulo ele é categórico quando fala sobre esse assunto. Tem algumas pessoas que tentam questionar essa doutrina, mas eu percebo hoje, graças a Deus, com tantos materiais teológicos, muitos irmãos pentecostais têm abraçado essas doutrinas bíblicas, têm deixado de lado seus preconceitos e têm se voltado para o ensino bíblico. Repito, não o ensino de João Calvino, mas o ensino da palavra de Deus. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, ora, lembrem que vocês, antes de serem cristãos, vocês estavam mortos. Não era enfermo, é mortos. Não era uma pessoa quase morta, mas é totalmente morto. A palavra lá em grego é necron. Lembra necrotério, lugar de pessoas mortas. Então, Paulo ele é categórico em afirmar: antes de Cristo, todas as pessoas, elas estão mortas. Antes de você se tornar um cristão, você estava morto, sem esperança. Você
necessitava de um milagre. Você necessitava de um poder externo para que lhe ressuscitasse. E é isso, irmãos, que a graça faz. Veja, sem a graça salvadora de Deus, o homem pecador, ele não consegue acreditar por si mesmo. Jesus, ele fez essa afirmação, em primeiro lugar, insistindo que ele havia se revelado de forma bastante clara, e realmente ele o fez. Veja no versículo 25, Jesus disse que o fez, mas eles não creram. Já vos disse, e não credes. Veja como isso aqui é interessante. Embora Jesus não tenha reivindicado publicamente o título de Messias, seus ensinamentos deixaram bem claro quem de fato ele era. Jesus havia se identificado, meus irmãos, abertamente como Filho de Deus. Nenhum profeta se identificou como Filho de Deus, porque quando você diz que é Filho de Deus, no primeiro século, naquele contexto, você estava dizendo que possuía a mesma natureza de Deus, e Jesus falou isso. E os próprios judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Jesus falou sobre isso no capítulo 5, verso 25 a 26, e ele menciona um outro título que é messiânico, o Filho do Homem. João 5, 27, João 6, 53, versículo 62, João 9, 37. Então esse título, Filho do Homem, que ele usou bastante, é um título aonde ele estava se autodeclarando como o Messias. E ele próprio, aqui em João, no capítulo 6, ele se referiu a ele mesmo como sendo o pão da vida. Ele, na festa das luzes, ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus afirmou, irmãos, repetidamente ter sido enviado do céu, e ele usou mais ainda o nome divino, eu sou, o mesmo nome que Deus, ele usou no Antigo Testamento, para dizer para Moisés: Moisés, diga ao povo que eu sou, o autoexistente, aquele que tem vida própria, te enviou. Jesus usa esse título publicamente: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Ele vai dizer mais à frente: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então, esse e outros ensinamentos eram claros, irmãos, o suficiente para que seus discípulos acreditassem nele como Cristo, como aconteceu. O fato de os líderes religiosos não acreditarem revela a perversidade moral que existia no coração deles, a perversidade e a incapacidade espiritual que residia em suas mentes, em seus corações. Jesus, ele faz, irmãos, a mesma observação sobre suas obras. Veja só, ele diz assim, se referindo especialmente aos seus milagres, ainda no versículo 25, ele disse: as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Os milagres de Jesus cumpriram, irmãos, muitas profecias, e só podem ser explicados pelo fato de Jesus ser o Messias. Porque, pensemos um pouco, a principal função dos milagres era testemunhar que Jesus era o Cristo. No entanto, em vez de levar a fé, em vez de crer nesses milagres, eles acabaram se tornando cada vez mais endurecidos. Cada vez que Jesus realizava um milagre, esses homens, eles questionavam Jesus. Eles diziam: olha, ele na verdade tem um espírito de Beelzebu nele. Por que eles diziam isso? Porque cada vez mais que eles viam os milagres, mais eles ficavam endurecidos, como aconteceu aqui no milagre daquele homem cego de nascença. Eles viram o milagre, comprovaram o milagre, mas estavam mais endurecidos. Vejam que desde o início, irmãos, desde quando Jesus ele se revelou publicamente, com seus ensinamentos, com seus milagres, com seus ensinos, essa oposição desses líderes vem aumentando. O endurecimento do coração desses homens só vem crescendo a cada dia, a cada mês, a
cada ano. Porque você vai ver no relato final, já perto da crucificação, que esses homens, eles estão planejando matar Jesus, eles querem tirar a vida de Jesus. Tamanho ódio esses homens eles tinham contra Jesus. Porque seus corações, porque suas mentes estavam endurecidas, irmãos. Jesus, ele conclui sua resposta apontando a causa da incredulidade deles. Versículo 26, veja qual é a causa da incredulidade deles. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Meus irmãos, essa declaração é muito significativa. A maioria das pessoas inverteria o que Jesus falou aqui, dizendo o seguinte: vocês não fazem parte do meu rebanho porque não acreditam. Mas Jesus, ele afirma que a incredulidade deles é consequência de não serem das suas ovelhas. A incredulidade, irmãos, não é a causa da separação do homem com Deus, mas sim o resultado e a evidência dessa separação. Observem, eles não acreditavam porque sua natureza estava obscurecida, endurecida por causa da depravação total. Além disso, como Jesus afirma que eles não eram parte do seu povo, não é? Vocês não fazem parte do meu rebanho, eles permaneceram não regenerados. Isso, irmãos, no entanto, não diminuía aqui a responsabilidade destas pessoas por causa da sua incredulidade. Eles eram responsáveis por não crer em Jesus. Deixe-me citar aqui para vocês um comentário do Dr. Cássio, um pastor batista, calvinista. Ele fez um comentário sobre essa incredulidade dos judeus. Ele disse assim: o fato de eles não serem ovelhas de Jesus não os culpa, isso os acusa. Então, o fato deles não pertencerem às ovelhas, isso os acusa. É isso que Jesus está dizendo aqui abertamente para esses líderes. E isso por causa da depravação do coração deles. Meus irmãos, nós já falamos tantas vezes sobre esse assunto. Você já ouviu tantas vezes o pastor, os presbíteros falando desse assunto. Mas como eu falei na introdução desse sermão, isso não é um assunto, meus irmãos, qualquer. Porque esse assunto está saindo dos lábios do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que está anunciando, meus irmãos, essa verdade sobre a condição do coração dos homens e das mulheres. Paulo disse: não há temor de Deus diante dos homens, não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a um só se fizeram inúteis. O rastro que nós deixamos, irmãos, é um rastro de morte. É o que Paulo diz, é o que a Bíblia diz sobre a nossa condição espiritual. Todos, absolutamente todos estamos nessa situação, se não estivermos em Cristo. Só em Cristo é que nós somos ressuscitados para crermos nele. Então veja, em segundo lugar, Jesus trata aqui sobre a salvação pela graça. A resposta de Jesus nos oferece alguns insights valiosos sobre esse assunto. Veja, meus irmãos, esses insights aqui nos lembram de que não somos parte do rebanho de Cristo porque acreditamos por nós mesmos. Não somos salvos em virtude de nossa fé. Entenda bem, eu quero que você preste bem atenção. Eu vou repetir. Não somos salvos em virtude da nossa fé. Não nos salvamos ao crer em Jesus. Mas Deus nos salva por meio do dom da fé, que não é nossa. A fé vem do alto. Nós cremos por quê? Nós cremos porque já estamos salvos. Quando você crê, no dia que você crê em Jesus, é porque você já estava salvo.
Por quê? Vou explicar. Porque nós fomos graciosamente regenerados naquele dia. O Espírito Santo, ele, em primeiro lugar, transforma o coração do pecador para que ele possa dar uma resposta positiva a Cristo. Primeiro, o que acontece é uma transformação no coração das ovelhas escolhidas por Deus antes da fundação do mundo. Por quê? Porque se essa regeneração não acontecer, se essa mudança interior não acontecer, como é que essas ovelhas poderão ouvir a voz de Jesus? Estão mortas espiritualmente. Como Jesus deixa muito claro aqui no versículo 27, observem aí, Jesus ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, para que elas possam ouvir, é preciso que algo aconteça. Antes da fé, irmãos, vem a regeneração. Não é o contrário, primeiro é a regeneração. Então Jesus diz que essas pessoas que são dele, são regeneradas para que possam ouvir. O que então nos permite ouvir é essa transformação que acontece no nosso coração. Sem dúvida, irmãos, é preciso crer para ser salvo, isso é um fato. Contudo, nossa salvação não está baseada na nossa fé, mas na graça de Deus, em Cristo. É por meio da graça que nós somos chamados por Deus, a fé, chamados por Deus para termos a fé. Primeiro você é chamado, depois o Senhor dá a fé para que você creia e assim faça parte do rebanho. Então reflita sobre a seguinte questão. Veja, eu vou fazer algumas perguntas aqui e eu quero que você pense sobre isso. Por que um cristão acredita enquanto o outro não? Por que você acredita enquanto outras pessoas não creem? Será que é porque você que é um cristão, você é naturalmente mais espiritual, você é mais disposto a crer, você é mais capaz do que o seu vizinho que não é crente? Será que é por causa disso? De alguma capacidade em você? Segundo a Bíblia, não, de jeito nenhum. Antes de nascerem de novo, os cristãos eram tão pecadores e tão espiritualmente mortos quanto qualquer outra pessoa. É somente pela graça soberana de Deus, através da eleição, que as ovelhas de Cristo creem e são salvas. Irmãos, quando nós falamos sobre a salvação pela graça, nós estamos afirmando que os pecadores recebem a vida eterna como presente gratuito de Deus. E Jesus ele deixa claro isso ao dizer o seguinte, no versículo 28, confiram por favor: eu lhes dou a vida eterna. Ele dá a vida eterna a quem? As ovelhas dele, aqueles que ouvem a sua voz. Eu lhes dou a vida eterna. Isso significa que antes de sermos salvos, nós não possuímos vida eterna. É por isso que não podemos crer até nascermos de novo. Sendo um dom, a salvação, meus irmãos, ela é completamente gratuita. Um presente não é algo que reivindicamos como um direito nosso. Isso não é presente. Se você reivindica como um direito, não é presente. Porque Deus não é obrigado a salvar os pecadores. Eu sei que essa concepção é muito popular em alguns círculos evangélicos, em alguns arraiais evangélicos, em algumas igrejas evangélicas. Deus não tem a obrigação de salvar nenhum pecador. A única coisa que Deus deve a nós, é condenar-nos por toda a eternidade, por aquilo que nós somos. Então, irmãos, Deus não é obrigado a salvar pecadores, mas por sua graça, favor imerecido da parte de um Deus misericordioso, gracioso, Ele concede a estes pecadores eleitos antes da fundação do mundo, Ele concede vida eterna, irmãos. Porque se essa salvação fosse merecida, seria um salário. Se fosse merecida, seria uma recompensa.
Mas a vida eterna não é nenhuma dessas coisas, irmãos. Ela é um presente, o que significa que se origina exclusivamente da boa vontade de Deus para com miseráveis pecadores. Paulo, ele também escreve o seguinte, veja aí, Efésios 2, 8 e 9. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Já pensou você chegando no céu e dizer assim: ah, Senhor, eu estou aqui porque eu fiz coisas boas. Lembra, Senhor, o que eu fiz? Ah, eu fui uma boa ovelha, eu te segui, eu te escolhi, eu evangelizei, eu dei testemunho, eu fiz boas obras. Nenhum eleito poderá chegar na presença de Deus com esse orgulho medonho. Paulo diz: foi por graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém chegue diante de Deus e se glorie. Irmãos, João 10, 27 a 29, observa esses versículos, contém um dos ensinamentos mais profundos, irmãos, sobre as doutrinas da graça. Observem aí, Jesus dizendo as seguintes palavras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vocês entenderam o que Jesus falou? Quer dizer que se existe a perda de salvação, Jesus está mentindo. Jesus mentiu. Se o crente verdadeiro perde a salvação, então Jesus mentiu. E se Jesus mentiu, o que é que nós estamos fazendo aqui na igreja? Vamos para casa. Não é porque o evangelho não é verdade. Não é a verdade. É claro, irmãos, que o evangelho é a verdade. É claro que Jesus não mentiu. Infelizmente há muitas pessoas equivocadas. Jesus, ele disse categoricamente: e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Veja, ele diz minhas ovelhas. Ele está se referindo à eleição divina. São ovelhas que Deus, o Pai, escolheu para que Jesus morresse por elas. E ele continua ainda no versículo 29, aquilo que meu Pai me deu. Ou seja, essas ovelhas foram dadas a Jesus. E ele diz que elas ouvem a sua voz. Isso aqui, meus irmãos, diz respeito ao chamado eficaz para a fé salvadora. Veja, ouvem a sua voz. Deus, quando chama essas pessoas irresistivelmente. Você pode até questionar: mas pastor, Deus violenta a vontade humana? Não, Deus não violenta a vontade humana, não. Não, violenta não, claro que não. Mas Deus quem criou o coração do homem, e Deus sabe como arrastar o homem. Porque a palavra que Jesus usa aqui no Evangelho de João é que ele arrasta essas pessoas. Por que arrasta? Porque, meus irmãos, se o pecador está morto, e se Jesus oferece a salvação, ele não deseja. Veja, se Jesus não tivesse ido até Pedro, Pedro nunca seria um discípulo. Se Jesus não tivesse ido até Mateus, Levi, o cobrador de impostos, ele nunca teria seguido a Jesus. Paulo, o perseguidor do cristianismo, Paulo seria um discípulo, um dos maiores evangelistas de todas as épocas? Claro que não. Mas o que aconteceu? Paulo, indo perseguir os cristãos, foi chamado irresistivelmente pela graça. E ele caiu. De fato, literalmente, ele caiu aos pés de Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Elas ouvem a sua voz. Chamado eficaz. É o poder de Cristo no Evangelho que nos faz ouvir, que nos faz crer.
Jesus, ele diz ainda, eu as conheço. Ou seja, está se referindo a quê? Está se referindo à nossa justificação. Quando ele diz que as conhece, é porque essas pessoas agora foram justificadas por meio da fé nele. Justificação diz respeito a ser perdoado, diz respeito a ser aceito no amor divino. E Jesus ainda acrescenta, elas me seguem, indicando o quê? Santificação. Seguir a Jesus diz respeito à santificação, porque Jesus conduz as suas ovelhas pelo caminho ou pelos caminhos de justiça. E por fim, ele declara, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Aqui nós temos o quê? A glorificação. As ovelhas de Cristo, elas habitarão na casa do Senhor para todo sempre. É uma referência ao Salmo 23, versículo 6. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Essas pessoas escolhidas por Deus, elas vão ser glorificadas. Quer uma prova disso? Por favor, vamos para Romanos. Veja como é que está o seu status de escolhido diante de Deus. Romanos capítulo de número 8. Veja a ordem aí. Diz assim, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, quando é que Deus conheceu? Antes da fundação do mundo. Também os predestinou, isso é na eternidade passada. Os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Predestinação acontece aonde? Na eternidade. E o chamado, no tempo. Os chamou, e os que ele chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, santificou. E também glorificou. Na mente de Deus, nós já estamos glorificados. A glorificação, irmãos, é certa. A glorificação dessas ovelhas predestinadas por Deus é certa. É isto que Jesus está afirmando aqui, meus irmãos. Habitarão na casa do Senhor, como diz o Salmo 23, versículo 6. Habitarão na casa do Senhor para sempre. Assim, irmãos, nós vemos as doutrinas da graça expostas por Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará de minha mão. A salvação pela graça, meus irmãos, é a melhor notícia que alguém pode ouvir. Nós não podemos merecê-la, pois nenhuma boa obra pode pagar a culpa dos nossos pecados. Não podemos comprá-la, porque nada temos a oferecer a Deus. Nossas mãos estão sujas, somos como imundo. Todas as nossas obras são como trapos e imundícias, irmãos. Não temos direito à vida eterna, porque toda a humanidade caiu na morte pelo pecado de Adão. No entanto, irmãos, ainda podemos ter a vida eterna, recebendo essa vida de Jesus, como um dom gratuito e imerecido da graça de Deus. É claro que falamos que a salvação é pela graça, mas lembremos, ela é pela graça mediante a fé. É uma pergunta que talvez você estivesse fazendo: como é que eu recebo essa dádiva, pastor? Eu sei que ela vem de Deus, eu não mereço, é pela graça, mas a Bíblia diz que é também mediante a fé. Veja, Paulo diz assim em Romanos 3, 23 a 25, veja o que Paulo diz, Romanos 3, 23 a 25, Paulo diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, mediante a fé. Então,
Olhe para João novamente 10, de 27 a 28. Observe que ele nos oferece um resumo claro, irmãos, do que significa ter fé salvadora. Ou a fé verdadeira, não é? Porque nós sabemos que nem todos que são na igreja são cristãos de fato. Podem ser cristãos nominais, mas nunca aconteceu a regeneração. Eles estão na igreja por uma questão religiosa, pelo convencimento de que ali é o melhor lugar para que ele esteja, por causa do bom ensino da igreja, por causa do convívio com as pessoas. A Bíblia diz que dentro da igreja há o joio e o trigo. Há aqueles que possuem a fé verdadeira e aqueles que não possuem. Então Jesus aqui, nesses versículos 27 a 28, ele resume de maneira clara o que significa ter a fé salvadora. Primeiro, ele diz que quem tem a fé salvadora, ouve. Veja, a primeira coisa que acontece depois da regeneração do pecador é o ouvir. Este foi o ponto central da resposta de Jesus aos judeus. Eles pediram que ele declarasse claramente se ele era o Messias. Jesus respondeu que se eles tivessem ouvidos da fé, os ouvidos da fé, eles já teriam crido, como os discípulos creram. Eles já teriam crido porque Jesus ensinou sobre quem ele era. Os milagres testificam a respeito de Jesus. O segundo elemento qual é? O receber. Você é regenerado, você ouve e você recebe. Jesus, ele claramente fala isso. Eu lhes dou a vida eterna. E a fé faz o quê? A fé recebe essa vida eterna. A fé verdadeira não rejeita o presente de Deus, como estes homens estavam rejeitando. Ao contrário, a fé verdadeira recebe com gratidão o que Deus nos oferece gratuitamente por meio do Senhor Jesus Cristo. E por fim, veja, o terceiro elemento é o seguir. Veja, ouvir, receber e seguir. Elas me seguem. É nesse ponto, meus irmãos, que a autenticidade da nossa fé verdadeira, ou da nossa fé, da sua fé, é provada, para dizer se ela de fato é verdadeira ou não. A questão do seguir. Você afirma que crê em Jesus? Há muita gente que vai dizer, claro que eu creio em Jesus. Nessa época, meus irmãos, de política, né? Nessa época de eleição, os políticos enchem as igrejas para dizer, agora eu sou crente, né? Eu sou amigo dos evangélicos. Você afirma crer em Cristo, então você segue a Jesus, né? Você obedece aos mandamentos de Deus, não é isso? Você deve estar se esforçando para seguir o exemplo de Jesus, ou não? Se não, você nunca nasceu de novo. Seu caráter precisa estar sendo transformado à semelhança de Deus, em humildade, em amor e em santidade. Seu caráter está sendo transformado à semelhança de Deus, em humildade, em amor, em santidade. Na época de Jesus, meus irmãos, os pastores, eles marcavam as suas ovelhas com um corte especial na orelha. Mas Jesus, ele marca as suas ovelhas de duas maneiras, na orelha e no pé. Ouvir e seguir. Você pode dizer que ouviu, recebeu, mas você vive essa fé que você diz que tem, é palpável, porque isso é uma marca, meus irmãos, de quem nós somos. 1 Tessalonicenses, Paulo diz que três marcas da eleição. Ele fala sobre a fé operosa, ele fala sobre o amor abnegado, e ele fala sobre a firme esperança que esses eleitos têm na vinda de Cristo. Uma pessoa pode dizer assim, não, eu tenho fé, fazer coisas na igreja, não é? Se dedicar ao próximo, demonstrar amor. E a pessoa diz assim, mas eu acho que a vinda de Jesus é uma utopia. Não possui a fé verdadeira.
Porque quem possui a fé verdadeira, além de vivenciar essa fé, crê com firme esperança na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Você crê assim? Você tem vivido essa fé? E por último, irmãos, Jesus ele trata aqui em terceiro lugar sobre a segurança da salvação do crente. Aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo não apenas possuem a vida eterna, mas também têm a certeza de que jamais poderão perdê-la. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Diante de uma afirmação tão clara, irmãos, é difícil compreender como alguns cristãos podem ser ensinados e que um verdadeiro crente pode perder a vida eterna. Por definição, entenda isso, a vida eterna não pode ser perdida. Com eterna, veja, Jesus fala vida eterna, ela dura para sempre. É verdade que os falsos discípulos, eles podem perder a salvação, falsos discípulos, porque na realidade eles nunca tiveram essa salvação. No entanto, aqueles que genuinamente creem, que receberam a dádiva de Deus e têm uma fé viva e obediente, nunca perderão a vida eterna. A vida eterna é um presente genuíno de Deus, irmãos. Um presente que pode ser, que nunca poderá ser retirado. Se for algo que pode ser retirado, não é um presente. E como Deus é imutável, seus dons também são irrevogáveis. Como Paulo declara, porque os dons e o chamado de Deus, ou a vocação de Deus, são irrevogáveis. Portanto, se você tem a certeza de que recebeu o dom da vida eterna, pode estar igualmente certo de que sempre a terá. Você nunca perderá. Dado que somos inclinados a duvidar, veja, Jesus nos dá essa promessa com a garantia de que Ele é fiel para cumpri-la. É a promessa de Jesus, como eu falei para vocês. Se Jesus mentiu aqui, então não existe cristianismo. Mas Ele falou a verdade. Ele fez uma promessa. Essas pessoas jamais perecerão. Um cristão pode perder muitas coisas neste mundo. Pode perder dinheiro, pode perder a posição, o prestígio, o conforto, mas ele não pode perder a vida eterna. Você pode perder a sua vida física. Se Cristo não vir antes, todos nós vamos morrer. Mas a vida eterna nunca será perdida. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos e entrou em seu reino eterno, Ele sempre cumprirá essa promessa, irmãos. Ele está agora intercedendo. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 24 e 25, ele diz o seguinte: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O sacerdote intercede. E ele, como nosso grande sumo sacerdote, está intercedendo. O sacerdócio de Jesus é imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Às vezes, meus irmãos, as coisas na nossa vida, elas não dão certo, não é? Às vezes dão certo e às vezes não. Mas a grande bênção da vida eterna é que ela é absolutamente segura. Jesus nos assegura que nós não perderemos. Nós podemos confiar nas suas promessas. Nós podemos crer que não pereceremos, irmãos. E no versículo 29, irmãos, Jesus oferece outro motivo pelo qual suas ovelhas estão eternamente seguras. Sabe qual é esse motivo? O poder do Pai. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Você duvida disso? E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. É como se Jesus estivesse nos cercando, irmãos, com a mão onipotente de Deus, assegurando-nos de que nós estamos seguros em suas mãos. Eu sei que tem uma canção que diz assim: segura na mão de Deus e vai. Está errada a música. Tem muitas pessoas que gostam dessa canção. Mas se você segurar na mão de Deus, você vai cair. Você é fraco. Nós somos fracos. O correto seria seguro.
estou nas mãos de Deus. Nada é mais forte que Deus. Se estamos em suas mãos, ninguém pode nos retirar de lá. Sim, somos fracos, mas Deus é forte. Somos propensos a erros, somos propensos ao tropeço, mas Deus é fiel para nos restaurar, irmãos. Estamos cercados de inimigos, estamos cercados de perigos, mas Deus é maior que todos eles, e ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Quando Jesus diz que ninguém pode arrebatar essas ovelhas de suas mãos, está incluindo tudo: o tempo, a morte, o pecado, os poderes terrenos e espirituais. Nenhum rei, nenhum poder maligno, nem mesmo Satanás pode arrancar essas ovelhas das mãos de Deus. Até mesmo as nossas próprias falhas, até mesmo os nossos pecados estão incluídos nesse ninguém. Pois nada do que fizermos, irmãos, poderá nos separar do seu amor e graça. Deus há de nos restaurar. Claro que eu não estou dizendo aqui com isso que a pessoa que diz, eu sou eleito e vive no pecado, ela está correta, está totalmente errada. Quem é eleito vive em santidade, vive em novidade de vida. Claro que ele vai falhar, nós falhamos, mas se você é uma ovelha de Cristo, se você está nas mãos de Deus, Deus há de levantar você, Deus há de restaurá-lo. Por isso, irmãos, Paulo, ele escreveu Romanos 8, a partir do versículo 35 até o 39, veja o que ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, mesmo que sejamos cercados de dificuldades e tristezas, todo cristão tem motivos para se alegrar continuamente, e nós podemos dizer assim: eu sou dele e ele é meu. Ninguém pode tirar Deus de você, e ninguém pode tirar você de Deus. Eu já estou concluindo, irmãos. Esse maravilhoso ensinamento sobre a graça salvadora de Deus para as ovelhas de Cristo, irmãos, nos deixa com uma pergunta essencial. Que pergunta é essa? É claro que eu não poderia deixar de falar sobre essa pergunta. Como posso ter certeza de que sou uma dessas ovelhas? Veja, a realidade é que alguns que professam fé em Cristo não permanecem até o fim. Muitas pessoas dizem, eu sou crente, mas vai se desviar, vai se afastar. De acordo com a Bíblia, isso demonstra o quê? Que estas pessoas nunca foram verdadeiramente pessoas salvas. Prova disso, 1 João 2,19. João, na sua primeira epístola, ele diz sobre essas pessoas que saíram da igreja, na época dele: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então como é que eu posso ter certeza de que não sou um destes que se afastam? O contraste clássico aqui é entre Pedro e Judas. Ambos estavam no mesmo grupo apostólico, lembram disso? Pedro era apóstolo e Judas também. Ambos eram discípulos, pelo menos externamente. Um permaneceu fiel até a morte, enquanto o outro, Judas, traiu Jesus e perdeu sua alma. Como então posso saber se eu sou um Pedro ou um Judas? Irmãos, não podemos fazer essa distinção apenas com base na nossa associação externa com Cristo e sua igreja, pois tanto Pedro quanto Judas eram próximos de Jesus. No entanto, o que lemos em mais de uma ocasião é que Pedro fez uma boa confissão da fé em Cristo. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Enquanto Judas, ele permaneceu em silêncio. Então eu pergunto para você, você já fez essa pública profissão de fé? Você publica com as suas palavras e com a sua vida que Cristo é Deus,
que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor? Ou você apenas está convivendo aqui com o povo de Deus? Como Judas. Judas ele conviveu alguns anos com o povo de Deus, mas nunca se comprometeu com Cristo verdadeiramente. Além disso, irmãos, não podemos diferenciar Pedro de Judas apenas observando quem caiu em pecado, porque todos os dois pecaram. João nos diz que Judas era ganancioso, ele era o tesoureiro, ele ficava com a bolsa, mas se você observar em João 12:6, você vai ver que ele tirava da bolsa algumas quantias, ele era ladrão. Por outro lado, Pedro frequentemente errou muito, movido pelo orgulho, movido pela precipitação. Mas qual é a diferença dos dois? A diferença, irmãos, está na disposição de Pedro em se arrepender. A vida de Pedro foi cada vez mais moldada pelo seu discipulado a Cristo. E eu pergunto para você, você tem sido moldado por esse discipulado? Você tem se arrependido diariamente dos seus pecados? Os ensinamentos de Jesus estão transformando a sua vida? Estão transformando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir? Se você diz, eu continuo a mesma pessoa, tem alguma coisa errada com sua fé. Talvez essa fé não seja verdadeira, porque a fé verdadeira muda a maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir. Por fim, não podemos simplesmente distinguir, irmãos, entre Judas e Pedro, observando quem traiu Jesus, porque todos os dois traíram Jesus. Judas traiu Jesus, entregando ele às autoridades, e Pedro negou Jesus 3 vezes na noite da sua prisão. A diferença crucial, irmãos, é que Pedro voltou arrependido, enquanto Judas se entregou ao desespero e à morte. Enquanto o remorso de Judas o levou ao desespero e à destruição, o arrependimento de Pedro o levou de volta a Deus e, consequentemente, à salvação. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite, tem se voltado para Cristo quando falha, quando peca? É vital que em momentos de fraqueza, você se volte para Jesus, porque isso é uma evidência sobre a quem você pertence. E em última análise, nós podemos ter certeza de nossa salvação e segurança eterna apenas por meio de uma fé presente e viva em Jesus, irmãos. Ele nos diz que suas ovelhas são aquelas que aceitam a dádiva graciosa da salvação, são aquelas pessoas que ouvem, são aquelas pessoas que seguem. Por mais falho, por mais imperfeito que você seja, eu pergunto para você, isso descreve você? Você é uma pessoa que ouve e segue Jesus? Se não, agora é o momento de você se arrepender e se comprometer com Cristo. Mas se sim, saiba que você tem a vida eterna e nunca perecerá. Salvo em Cristo, você está seguro para sempre, e ninguém jamais poderá arrancá-lo das mãos poderosas de Deus. E eu pergunto a você, que maior incentivo nós poderíamos ter para viver para a glória de Jesus e servi-lo de todo o nosso coração, irmãos? Que incentivo maior você poderia ter além desse? Você está seguro, estamos seguros em suas poderosas mãos. O onipotente Deus nos segura em suas poderosas mãos. O imutável amor desse grande Deus nos cerca por todos os lados. A graça soberana desse Deus nos fortalece em todas as circunstâncias da nossa vida, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Que vivamos para a sua glória, para o seu louvor, porque nele nós estamos seguros, em suas mãos, você e eu estamos seguros. Aleluia.